Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast em formato de entrevistas para falar sobre criatividade. E hoje eu estou aqui com o Thiago, do canal Hora Thiago. E aí, tudo bem, Thiago? Olá, tudo bem? Eu tô olhando aqui pra câmera, mas a gente tá em tela diferente. Vou ficar um pouco confuso aqui, mas vai dar certo. Eu acho que se a gente contar aqui, tem o quê? Umas 6 telas diferentes? Porque eu tenho a da minha webcam que eu uso no programa pra gente conversar, né? Tem do meu celular, daí tem a tua webcam. Nossa, tem muitas telas. Eu quero dizer, primeiramente, que eu gosto muito do teu conteúdo e que ele tem um papel muito importante pra cultura pop mesmo, assim. Porque tu toca nos pontos ali que normalmente não são tocados e que, putz, tem que ser tocados. É, né? Pô, obrigado. Que bom saber disso. A gente faz o que pode, Tá fazendo muito legal. E, cara, primeiro eu quero que tu se apresente, né? Porque muitas pessoas ainda não te conhecem e eu acho um absurdo isso, né? Porque o teu conteúdo é muito bem editado, muito bem roteirizado. O que tu faz no teu canal e qual é o teu propósito com o teu canal hoje? Bom, meu nome é Thiago, né? Thiago Guimarães. O meu canal chama Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H. No meu canal eu falo sobre cultura pop, de uma forma geral. E isso significa que eu falo sobre histórias, sobre ficção, sobre as histórias que a gente conta, né? Os filmes, as séries, as novelas, quadrinho, literatura. Vez ou outra eu falo de algum documentário, alguma coisa assim, mas eu tô muito preocupado em falar sobre histórias, comparar uma com a outra e buscar uma reflexão um pouco mais profunda sobre essas histórias, trabalhando com intertextualidade. Então eu geralmente comparo uma história com a outra, eu comparo um filme com outro filme, com a série, com coisas desse tipo. Eu não faço aquele review no sentido tradicional da palavra. Eu não faço aquele review no sentido tradicional da palavra. Eu tô mais preocupado com essa reflexão que esses filmes, essas histórias podem trazer pra gente e o que a gente tira de o que a gente tira de aprendizado enquanto sociedade dessas histórias, dessas narrativas. Então, os meus vídeos, eles são feitos no formato que costuma se chamar de vídeo ensaio, né? É um termo que tem se usado aí, muitos outros canais no YouTube usam esse termo também, que é esse vídeo um pouco mais longo, com um pouco mais de pesquisa, demora um pouco para ficar pronto, que fica ali, eu fico ali na edição, assim, muito cuidadoso ali, com muito cuidado ali com o roteiro, com pesquisa, demora um pouco para ficar pronto, eu demoro um pouco a fazer esses vídeos, porque eu tô preocupado com essa reflexão um pouco mais profunda. Então eu tô preocupado com essa reflexão um pouco mais profunda, e eu sempre gosto de falar que eu gosto de... A ideia do canal é construir significados através da cultura pop. Então eu tô ali falando sobre um filme, sobre uma série, mas eu tô tentando buscar qual é a história que tá por trás da história. Então eu tô muito preocupado com questões sociais, questões de raça, questões de gênero, todo tipo de questões que podem surgir ali de maneira explícita ou subliminar na cultura pop, mas eu tento fazer isso de uma forma leve, assim, parece que, quando eu explico assim, parece que é uma coisa muito sisuda, mas eu tento construir tudo isso de uma maneira leve, com humor, com piada, fazendo uma graça, para que a pessoa se sinta entretida também com o conteúdo que eu tô fazendo. Então, acima de tudo, eu quero que a pessoa se sinta entretida assistindo os meus vídeos. Então, é uma linha meio... Eu fico navegando ali numa linha entre uma reflexão muito profunda, às vezes vai para um lugar meio acadêmico, mas aí eu puxo de volta, assim, com uma piada. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer. Pô, maravilha. Tipo assim, eu achei interessante quando tu falou essa história de tu dosa entre um conteúdo mais denso e um conteúdo mais descontraído, assim, com piadas, né? Daí tu traz piadas mais atuais, tipo, piadas de Twitter, digamos assim, né? Piadas meio... Então, tipo, eu acho muito interessante esse contraste, né? Porque tu falou uma linguagem acadêmica, né? Tu tem algum histórico acadêmico ou tu... Eu tenho. Ou qual histórico? Quer dizer, não muito. Qual é? Não muito, não. Mas é que quando eu sou formado em rádio e TV, né? Eu me formei em rádio e TV na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de Pernambuco. Eu sou de Recife, mas eu moro em São Paulo.
eu me formei em comunicação, né, rádio e TV, e durante um período ali da faculdade, eu quis me enveredar pelo lado acadêmico, assim, entrar para pesquisa, talvez fazer um mestrado, coisas desse tipo. E eu sou muito fascinado por algumas linhas da comunicação, em especial os estudos culturais, que são os estudos que eu li um pouco mais, que eu escrevi alguns artigos na época, assim, se eu pegar esses artigos para ler hoje em dia, vai estar tudo horroroso, mas assim, eu tinha um interesse por essa reflexão, né, então, são uma galera que tava ali estudando mídia. Então a gente tem o Frederick Jameson, que é um cara que estuda muito mídia, e era um cara que ele estava vivo durante a ascensão do fascismo na Alemanha. Então são vários alemães, assim, os estudos culturais são vários alemães, tem gente de outros lugares também, mas são pessoas acadêmicas que estavam estudando ali a mídia, estavam estudando o cinema, né? O cinema estava desabrochando ali como uma mídia muito importante, o quadrinho estava ali desabrochando também como uma mídia muito importante e que informava muita coisa sobre a sociedade, e ainda informa, né? Então, essas primeiras reflexões são muito interessantes porque elas são muito, muito maduras, são discussões que a gente continua tendo até hoje, mesmo com essa transformação toda de mídia, né, com a internet e tudo mais, os textos desses caras são muito atuais. Então, eu vou atrás desses caras muito quando eu tô querendo falar sobre perguntas do tipo, é possível separar o artista da obra? E aí você vai lá, tem um texto da década de 30 que fala sobre isso de uma maneira tão lúcida e tão interessante, né? Humberto Eco escreveu um texto muito famoso sobre isso. Que são caras que eu lia muito na faculdade, que eu buscava ler e eu me interessava, achava aquilo tudo muito fascinante. Então foi a primeira faísca de reflexão que eu tive sobre esses assuntos, sobre estudar o cinema de uma forma mais profunda, o impacto que o cinema, que o audiovisual tem na sociedade, foi na faculdade. Mas aí, depois que eu terminei a faculdade, aí a necessidade, vamos dizer assim, de pagar as contas logo, com muita pressa, me fez ir por outro caminho. Eu acabei indo para publicidade e foi assim que eu vim para São Paulo, né? Trabalhar com publicidade. Trabalhei com publicidade durante bastante tempo. E em 2019 eu decidi criar o canal, né? Que era completamente diferente do que o canal é hoje. A coisa foi se transformando com o tempo e tal. Mas aí, em menos de um ano, eu já tava conseguindo viver do canal. Eu já estava conseguindo fazer o canal acontecer de uma forma que eu não precisava mais de um segundo emprego para pagar as contas, porque o canal foi me proporcionando alguns outros projetos e aí eu fui equilibrando uma coisa com a outra. Durante a pandemia, teve um grande salto, né? Porque as pessoas ficaram em casa, em busca de alguma coisa para se entreter e para assistir e tal. E eu consegui produzir muito vídeo na pandemia. E foi um salto que eu tive, assim. Então, apesar de todas as desgraças, teve esse lado agridoce, vamos dizer assim, da pandemia, porque eu consegui produzir mais, eu consegui estudar mais, eu consegui estudar linguagem, eu consegui meio que transformar o canal no que ele é hoje. Foi a partir desses primeiros meses de pandemia. Sim. E como é que era antes do canal? Fiquei curioso agora. Era mais leve, era mais... Como é que eu explico, assim? Os vídeos eram mais curtos, era tudo mais casual, vamos dizer assim. Desde o começo, eu tava interessado em reflexões, né? Em partir a partir de um filme, trazer alguma reflexão interessante. Mas essas reflexões eram mais leves, era tudo um pouco mais superficial, um pouco mais casual. Tu diria que tu é mais ácido hoje? Tu é mais dedo na ferida hoje do que antes? Acho que sim, acho que sim. Porque as reflexões eram mais focadas em... Eu tava mais preocupado no cinema, na arte, assim, na obra, pela obra em si. Hoje em dia, eu tô até nessa crise existencial agora, que será que dá pra dizer que meu canal ainda é sobre cultura pop? Pelas coisas que eu tô... A cultura pop hoje ela é mais um gancho pra eu refletir sobre outras coisas do que
Às vezes eu começo, uso um gancho de um filme, e aí o resto do vídeo é muito mais eu falando sobre várias outras coisas do que sobre a cultura pop como um todo, assim. Então, lá atrás eu ainda fazia alguns reviews, eu ainda assistia um filme e compartilhava algumas reflexões sobre aquele filme. Ah, gostei, não gostei. Tinha essa coisa mais YouTube clássico, vamos dizer assim. Nunca foi exatamente YouTube clássico, mas tinha essa pegada, e era tudo mais curtinho e tal. Quando veio a pandemia foi um ponto de virada em vários sentidos, né? Porque aí eu senti a necessidade, pela situação que a gente estava vivendo, da pandemia, do descaso das pessoas que deveriam estar né, conduzindo a gente a um lugar, né, melhor no sentido de saúde. Então eu senti que eu precisava me preocupar mais com a sociedade, vamos dizer assim. Eu precisava me preocupar mais com o que estava com o mundo mesmo, assim. Então eu me vi com uma responsabilidade em relação ao estado das coisas e ao estado do mundo. Fiz, eu acho que eu consigo trazer uma reflexão que faz as pessoas pensarem sobre essa questão aqui. E aí fiz, se eu posso fazer isso, por que eu não estou fazendo? Se eu tenho isso a dizer, por que eu não estou dizendo? Então, eu comecei a me preocupar mais, assim. E aí eu tenho me preocupado cada vez mais, né? Ano passado, durante as eleições, eu também me preocupei. Também foi um momento de crise nesse sentido, de tipo, o que eu tô fazendo com essa audiência que eu tenho, que não é enorme, não é gigante, mas é considerável. Então veio um pouco dessa crise de tipo, eu acho que ficar falando só do filminho de super-herói, se é legal ou se não é... Não é bem... Não, nada contra, assim. Não é que é errado fazer isso, mas estava me dando uma angústia. Eu não quero ficar fazendo só isso, assim. Eu não quero ficar falando só de filme de super-herói. Eu não quero ficar falando só do filme pelo filme. Eu quero mais. Eu quero ter algum impacto maior. E, enfim, eu venho trabalhando cada vez mais nesse sentido. Sim. E como é que é essa troca entre teus seguidores e o pessoal que acaba te conhecendo... meio de paraquedas, assim, porque eu imagino, cara, porque o YouTube aos poucos foi se tornando essa plataforma ao mesmo tempo para esse tipo de conteúdo que tu acabou de falar aqui, como tu falou, também, né, nada contra, né, todo mundo faz talvez um pouco contra quando o cara quer, tipo, transformar numa narrativa e tentar detonar o filme por ter uma mensagem a mais ali que vai contra os princípios dele. Daí ele quer detonar por causa disso. Sabe o que eu tenho contra? Agora que você tocou nesse assunto, o que eu tenho contra é quando a pessoa... a gente vê isso em muitos lugares, assim, quando a pessoa tenta passar a subjetividade dela, o olhar dela, o recorte dela como um recorte neutro. Aí eu acho complicado. Então, assim, isso aqui... quando a pessoa vai muito nessa onda do... Isso aqui é objetivamente bom ou objetivamente ruim. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que... claro que, né, a gente estuda as ferramentas e algumas questões sei lá, se uma cena é mal filmada, a gente pode falar, essa cena foi mal filmada. Mas existem vários outros aspectos ali, né? Tem muita coisa que é meio ruim, mas que me toca emocionalmente por algum motivo. E tem coisa que é muito boa, muito tecnicamente boa, mas não me toca emocionalmente por um outro motivo. Então, a subjetividade, ela tem um papel muito importante. Sim. Mas não, né? Não é que é mais. A subjetividade tem um papel muito importante. O problema é quando essa subjetividade ganha esse ar de técnico. E eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que existe é parte do projeto, do projeto de muitas pessoas que ditam o que é o discurso hegemônico. Então, assim, existe um discurso hegemônico que favorece quem está no poder, que favorece quem ganha os melhores empregos, que favorece quem ganha mais dinheiro, que favorece quem está na situação de poder, o status quo. E isso é um discurso, isso é uma ideologia. Só que é uma ideologia que favorece o status quo. E aí essa ideologia é vendida pra gente como uma coisa neutra, como uma coisa técnica, como uma coisa que não tem um olhar na sociedade. E tem. Ela tá beneficiando alguém. Alguém tá se beneficiando com aquele discurso. Assim. Então, tem gente que faz isso sem saber que tá fazendo isso. Tipo, meio que reproduz certos discursos sem refletir muito bem sobre qual discurso ela tá reproduzindo. E tem gente que faz isso de propósito. Tem gente que faz isso com muita consciência
eu vou reproduzir esse discurso ideológico aqui como se ele fosse um discurso neutro. E aí isso eu realmente tenho coisa contra. Mas a sua pergunta era o quê mesmo? Fiquei falando. Não, foi maravilhoso essa reflexão aí. Realmente é um negócio que tá acontecendo e eu acho que cada vez menos neutro, né? Com essa cara de neutro, mais direcionado para uma ideologia. Eu acho que, no geral, não só na cultura pop, as pessoas estão se revelando mais as suas ideologias, seus pensamentos políticos com mais facilidade, mais abertamente, né? Mas o que eu perguntei lá atrás, que gerou esse tema, né? É que, tipo assim, a tua relação com teus seguidores que gostam de ti deve ser ótima, né? Mas eu tô curioso com a relação do pessoal que não gosta. Que não gosta. Que não... Os haters. Os haters que não gostam dessa pegada, que pensa, um filme é só um filme, não tem nada não tem tanta complexidade. Como é que tem tu muito lida pouco, com isso? Viu? Eu vou falar pra você Tem que tem pouco? muito pouco. Que bom. Na verdade, assim, eu vou falar a verdade. A real é que eu não leio. Não lê nada. Eu não leio nada em nome da minha saúde mental, assim. Eu leio muito pouco, muito pouco. Geralmente quando eu posto vídeo, aí os primeiros dias eu fico lendo lá, porque geralmente quem assiste primeiro são as pessoas que são da minha comunidade. Então são as pessoas que já gostam. Quando o vídeo tá indo longe, aí ele começa a chegar numa galera meio estranha. Então tem alguns vídeos que chegam mais e alguns vídeos que chegam menos. Então tem vídeo que eu fiz que chegou uma galera, tem vídeo que eu fiz que não chegou. Assim, então tem alguns temas que eu já sabia. Então, tem um vídeo meu que ele foi muito bem. Ele foi ele agora não é mais o maior, mas assim, na época que eu postei ele virou o maior durante meses, assim. Ele era o maior do canal e foi o primeiro vídeo do canal que chegou nos números que eu nunca tinha chegado antes. Então, é o vídeo que eu fiz sobre o Senhor dos Anéis, que eu fui discutir toda a questão sobre raça, né? Que tá em Senhor dos Anéis, essa coisa do elfo negro. Pode ter um elfo negro ou não pode? Obrigado. E aí, esse vídeo, ele chegou... Foi esse vídeo que eu sabia que ia chegar uma galera. Eu sabia, tanto é porque era parte da pesquisa, essa coisa de que dentro do gênero fantasia, dentro da fanbase da literatura fantástica, existe muito forte uma presença de racismo, né? De pessoas que realmente embarcam no discurso racista, e isso era parte da minha pesquisa. Então eu já sabia, assim, esse vídeo aqui vai incomodar algumas pessoas, isso vai ser bom pra mim, assim. Isso vai ser bom pra mim, de certa forma, porque o vídeo vai acabar chegando mais longe, assim, ele vai ter mais engajamento de hate também, né? Então ele tá meio 50%, 50%, assim. Acho que tem muita gente que gostou muito e tem essa galera que tá lá. Então, então assim, desde o começo, eu postei o vídeo, eu não li mais, parei de ler, assim. No primeiro dia, eu falei, não vou ler. A única coisa que eu li foi que eu fui lá nos comentários e falei, foi porque tem uma informação errada no vídeo, e aí eu fui lá corrigir, assim. Aí eu deixei se você for lá no vídeo, tem um comentário pinado, que é uma informação muito idiota, mas assim... eu falei errado uma coisa no vídeo, aí eu fui lá e corrigi, assim. Só isso. E só, eu não leio. Eu não leio porque chega num nível, extrapola os limites do bom senso e da realidade. De todas essas coisas muito rápido. Então, assim, se eu ficar prestando atenção nessas coisas, eu não consigo trabalhar mais. Porque aí essas falas, essas frases, essas coisas que as pessoas falam, começam a entrar na minha cabeça e aí isso me trava na hora de eu escrever o próximo roteiro. E eu tô sempre preocupado com o próximo roteiro. Então, eu não posso ficar focado muito nisso. Embora que é importante eu entender o que eu fiz de errado, quando eu fiz alguma coisa errada, assim. Então, é uma linha meio tênue, assim. Eu preciso tomar cuidado para eu não ficar totalmente isolado numa bolha e não entender e nem perceber quando eu falei alguma besteira, mas também de não ficar lendo crítica negativa constantemente, porque aí isso vai criar um ruído na minha cabeça que vai me impedir de trabalhar. Então, é bem complicado.
Ah, com certeza, né, cara? Eles também estão na cabeça deles, inconscientemente ou conscientemente, fazendo isso. Putz, pare de falar isso. Não estou gostando do que tá falando. É, Pare. Eles estão tentando te afetar de alguma forma pra tu é. parar de produzir ou ficar com esse medo, né? Existe essa Então, intenção mesmo. Existe essa é, intenção. e De tipo, algumas pessoas, assim, algumas não, pessoas. específico, né? Não tô E generalizando. tem as Todos os haters são assim, pessoas Uhum, que elas encaram a gente que tá ali com a câmera na cara, uhum, tem um certo nível de desumanização. é, Um certo nível. uhum, Porque é como se quando você chega num certo número, sei lá, de seguidores, ou você tem uma certa audiência, você para de ser visto como gente por algumas pessoas. né? Então você começa a ser visto como alguém que merece levar uma pedra, né? Levar uma pedrada na cara. A pessoa não olha pra você como alguém que tá suscetível a um erro ou a um Uhum, equívoco. Não, você é a pior pessoa do mundo, tem que jogar pedra mesmo, porque é como se, sei lá, depois de um certo número de seguidores, você fosse muito rico, você fosse o Elon Musk, você fosse assim, tipo, você não tem nada mais a perder, a sua vida tá uhum, totalmente garantida. E não é verdade, né? Eu tô aqui trabalhando, é um trabalho, né? Tô aqui trabalhando, só que é um trabalho que envolve a minha cara, o meu rosto ali as minhas ideias. Então, uhum, é um nível de exposição muito grande. Assim. uhum. Então, Na é verdade, a uma gente tá ao exposição. contrário, né? A gente tá muito É, vulnerável. Não é tão tá muito poderoso assim. vulnerável. Tá muito Uhum, vulnerável, porque a sua cara tá exposta. E sim. aí a gente tem que. Enfim, não sei o que tem que fazer, não, mas em relação a isso, eu tô falando no sentido de estratégia de carreira, Uhum, estratégia de comunicação, pra gente saber o que falar. Porque apesar dos pesares, assim, eu vivo sempre nesse conflito, que uhum, eu sou, eu tô ali nessa possibilidade de ser escrotizado ali o tempo todo uhum, por gente doida, por todo tipo de gente, mas eu também sou um comunicador. Então, uhum, eu como comunicador, eu tenho que saber lidar com as coisas que eu tô falando, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu tô falando. Então, não é só que as pessoas são péssimas e eu sou a grande vítima, mas eu também tenho que ter responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tô falando. Não é que, o mundo tá chato, eu não posso falar nada. Não é isso. É uhum, que eu tenho que tomar cuidado também. Eu sou suscetível a erros. Eu posso falar uma besteira, eu tenho meu viés, eu tenho meus preconceitos enraizados, e aquilo ali pode vazar uma hora e a pessoa pode me xingar com razão, porque eu falei uma besteira. É parte do trabalho também, assim, a gente lidar com o uhum. fato de que eu tô aqui olhando pro viés enraizado do outro sem olhar pro meu próprio viés. Então, assim, quem aponta um dedo pra pessoa tá com 3 dedos apontados pra você também. Então, Uhum. tem esse lado, né? Então, eu fico ali tomando o meu cuidado pra não falar besteira, sabendo que eu vou falar besteira em algum momento. Vai ter esse momento também. E tipo assim, como tu falou, a gente é suscetível a erro, né? Tipo, na verdade a gente tenta entregar o melhor com erro Uhum. e enxergar essa responsabilidade do que a gente tá falando. E, por exemplo, tu, né, nesse vídeo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, tu tá falando com uma base de fãs gigante, né? É, E tu tá é. expondo ali coisas antigas e que o Tolkien pensava muito Uhum. graves, assim, na minha É. percepção. Então, assim, é um negócio que é para poucos como lidar com esse tema e também como tu conseguiu lidar com a repercussão desse tema, né? Então, tu tá numa situação delicada e que tu tá saindo bem, na minha percepção, sabe? Tô tentando. A gente tenta, né? Não, e assim, Sim. eu tento sair de um lugar de não ser a pessoa que necessariamente aponta o dedo e fala assim, olha, é isso. Ainda mais porque eu gosto do Tolkien. E aí essa é a Uhum, grande questão pra mim quando eu fiz esse vídeo, porque uhum, eu tinha acabado de reler Senhor dos Anéis pela primeira vez desde que eu era adolescente. E foi no meio da pandemia, assim. Então, uhum, foi uma leitura que me fez tão bem, porque me levou para um lugar de conforto ali. Foi muito bom para mim reler O Senhor dos Anéis na pandemia. Eu redescobri muitas coisas, assim, e eu percebi, por exemplo, que muita coisa que a gente assume como verdade sobre O Senhor dos Anéis, quando você
pra ler, na verdade, não são, assim. Então, essa coisa de que é muito chato, é muito enfadonho, ou que você não... que ele passa muito tempo descrevendo montanha, nem é verdade, assim. Não é verdade. Você vai ler, é uma leitura super fácil, assim, super tranquila. É uma leitura... É um livro de jovem, assim, um livro infantil juvenil. Mas eu me deparei com essas questões mesmo, assim. E eu tava no momento também onde eu tava me educando sobre questão racial também. Eu tinha essa questão foi também nesse período que eu estava me educando de uma maneira mais profunda sobre questões raciais. E aí eu estava reconhecendo várias coisas, né? O discurso ali que tem o Senhor dos Anéis tá muito condizente com algumas ideias que estão ali na base do racismo científico e de algumas ideias que se construíram sobre raça no Brasil e no mundo. Então, que era o pensamento meio padrão, entre aspas, da Europa do começo do século XX, né? Então, se pensava essas coisas. E era, entre aspas, normal pensar essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, é uma obra muito formadora de um gênero inteiro, né? Você tem um gênero literário inteiro, todo norteado por essa obra, assim, por esse cara que ele tava com essas ideias enraizadas, assim. Então, tem uma parte dessa história que eu não coloquei no vídeo, porque o vídeo já estava muito longo, assim, mas que é a parte do RPG. Então, enquanto que o Tolkien estava lá reproduzindo alguns discursos sem muita intenção, né, de reproduzir, porque ele não tinha esse pensamento de que aquilo ali era uma ideia problemática, o RPG, né, que é totalmente influenciado por Tolkien, dobrou a aposta. Então, toda a construção de RPG, de raça, do que se entende como raça dentro do universo do RPG, dobrou a aposta em cima das premissas do Tolkien, dessa coisa de raça como uma coisa essencialista e biológica, e que quando você nasce com a raça, você é aquela raça ali e acabou-se, e a raça é uma coisa que define você moralmente, que define você, suas práticas, cultura, um monte de coisa, uma mistura de raça com etnia e tal, só que com essencialismo biológico, né? Então, com essa ideia de que você nasceu assim, você vai morrer assim, não tem o que fazer, né? O que o Tolkien... É assim que o Tolkien define as raças lá naquele universo, assim. Então, tem aquele povo que ele é meio ruim, e ele é meio ruim, meio sujo, tem a pele preta, e ele vai lá e baseia em povos asiáticos, ele vai lá e baseia em povos da África, ele descreve dessa forma, né, nos glossários lá que ele escreve. Quando vem os RPGs, eles dobram muito a aposta. Tipo, ainda mais, é ainda pior, assim. É ainda mais... E aí, eu não quis entrar nessa discussão, porque é uma discussão ainda mais complexa pra entrar. E eu também não tenho muita familiaridade com esse universo do RPG, assim. Então, mas foi alguns textos que eu li sobre isso e eu fiquei um pouco chocado, mas meio... mas é isso, né? É assim que as coisas são. Aí existe hoje uma tentativa dentro do universo do RPG de desconstruir isso. De desconstruir alguma coisa. Então, são pessoas negras, são pessoas que não são brancas, que jogam RPG, que estão tentando desconstruir alguns conceitos aí, mas é um trabalho longo. Pô, interessante esse assunto que tu poderia entrar no vídeo, mas realmente ia ser bem longo. Bem longo, né? Porque... não, e já tava com o vídeo, já tava tipo assim, meu Deus, esse vídeo já tá gigante. Nossa, teve várias outras coisas que eu não falei nesse vídeo, porque tava... Interessante. Então, eu imagino isso, né? Tanto de coisa que tu tem que... Porque tu deve passar num processo de revisão, né? Do vídeo, né? Pra tu ver o que tira, o que coloca ou não. É meio... Às vezes eu tenho... então, eu tenho um processo... Eu tenho um processo muito específico... Eu tenho um processo de criação que ele tem várias etapas, né? Então, eu começo a pesquisar o assunto, aí eu vou montando... Vou selecionando alguns textos, livros, e vou colocando e vou estruturando. E aí eu monto uma escaletinha, assim, onde eu começo a montar mesmo a estrutura do vídeo. Onde eu vou começar... por quais assuntos eu vou passar e como eu vou concluir. Então, eu tenho um esqueleto de algumas coisas que... eu vou começar falando disso, aí vai entrar a vinheta, aí eu vou voltar a falar disso, aí
eu vou fazendo isso. Eu vou fazendo esse esqueleto. E depois eu começo a escrever o roteiro mesmo. Você começa a escrever o roteiro... o que eu vou falar no vídeo, né? Começa a escrever de fato. Durante esse processo de escrever... tudo pode mudar, assim. Eu já mudei muita coisa enquanto eu tava escrevendo, assim. Eu já escrevi uma parte inteira, um trecho inteiro sobre um assunto, e depois, não, acho que isso aqui não tá encaixando bem no vídeo. Eu acho que eu vou tirar tudo isso aqui que eu escrevi e vou fazer outra coisa. Várias vezes, assim, eu já mudei de ideia, de abordagem. O vídeo tinha um tom, ele passou a ter outro tom. A pesquisa, enquanto eu estava escrevendo, eu revi uma parte da pesquisa e percebi que estava faltando coisa para pesquisar, que estava faltando leitura. Aí eu fui lá, voltei para leitura, voltei ali o negócio e mudei completamente o vídeo. Acontece o tempo inteiro, assim, de eu mudar de ideia. De eu escrever um vídeo, assim, eu escrevi metade de um vídeo, falei assim, nossa, mas esse assunto acho que não tá legal, vou matar esse vídeo, não vou fazer mais. Eu tenho um monte de vídeo inacabado na minha parte do Drive, assim, muito, muito, muito mesmo, assim. Vídeo que eu achei que ia ser super bom e na hora que eu comecei a escrever eu não senti. Então é parte do processo, o escrever, assim, a parte de descartar coisa, de revisar. Mas o que tu sentiu que não ficou bom? Tu achou que a conclusão do teu texto não ficou boa? Ou o desenrolar? Ou depende do tema? Depende. Às vezes eu não... Às vezes o tema... Às vezes o tema não rende o quanto que eu achava que ia render. Ou às vezes eu sinto que o recorte estava errado. Assim, não errado, mas assim... Eu começo a falar de um assunto e aí eu percebo que, tipo, para eu falar sobre esse assunto, eu tenho que falar de tanta coisa que isso aqui, na verdade, não adianta fazer um vídeo só. Eu teria que fazer mais de um vídeo, recortar esse assunto de uma diferente maneira, senão eu vou ter que fazer um vídeo de 2 horas. E eu não quero fazer um vídeo de 2 horas. Sabe assim, eu poderia fazer um vídeo de 2 horas se eu quisesse, assim, mas isso vai implicar em muito tempo sem atualizar o canal. E aí isso vai dificultando. Então, muita decisão que eu tomo nesse sentido é baseada no ritmo de postagem. Então, às vezes eu tô lá encanado com o vídeo, aí eu vejo que aquele assunto tá gigante, e aí eu percebo que não era que se eu entrar naquilo ali, eu vou demorar muito a postar. Então, é melhor eu pegar um assunto mais simples e fazer um vídeo aqui que eu vou escrever em 2 semanas. E vou gravar, porque se eu não gravar nada agora, essa semana, não vai ter vídeo no próximo mês inteiro. Então, muita decisão que eu tomo é baseado nisso, assim, né? No ritmo de postagem. Quando que eu vou conseguir postar o próximo vídeo? Aí, esse vídeo dá pra eu terminar de escrever essa semana e gravar, ou não? Eu vou ter que ficar pesquisando mais tempo ainda. Acho melhor eu deixar pra lá, né? Vou deixar quieto, ou deixo pro mês que vem. Sim. Tipo assim, porque eu vejo que a tua frequência de vídeo é de mês, a cada 5 meses, se eu não me engano. Ou menos. Agora eu acho que daí é mais exagerado. Não, geralmente todo mês eu tento postar pelo menos um vídeo. Eu tenho uma meta de postar 2 por mês. Gostaria de atingir essa meta um dia. Mas eu não consigo ainda. Então eu posto 1 por mês, geralmente. Essa decisão que já trouxe aqui no Abrindo, né? Não falando com o convidado, mas que no planejamento do programa, né? Sim. Que é mais importante a frequência ou a qualidade, sabe? Ou também uma questão que às vezes eu não vejo as pessoas colocando em conta, né? Que eu consigo dar conta de postar? Também tem isso, né? Tu citou um pouco isso, né? Então, tipo assim, seria maravilhoso toda semana um programa do Abrindo, né? Com convidado, mas é difícil tu arranjar convidado, é difícil tu disponibilizar dia para gravar com convidado, tanto para o entrevistado, tanto pro o cara, a pessoa que está sendo entrevistada. Então, tipo assim, isso tem que levar em conta também, né? Tem. E pra ti, o mundo ideal é postar mais ou postar menos, mas com uma qualidade foda?
assim? Eu gostaria... eu tenho essa meta de 2 vídeos por mês. Tipo, de um vídeo maior e um menorzinho. Eu gostaria de chegar nessa meta. Mas agora eu não consigo. Eu gosto quando eu demoro a fazer um vídeo e eu posto o vídeo e o vídeo, tipo, pô, o vídeo ficou lindo. Tô super satisfeito com esse trabalho. A sensação é muito boa. Mas existe a síndrome de impostor também, sabe? Existe a autossabotagem de você ficar trabalhando naquilo, remoendo aquele trabalho, remoendo aquele projeto, aquele roteiro, e aí não tá bom, você fica achando que não, e aí nunca vai ficar bom. E aí, às vezes, existe um limite, né, entre o cuidado, o requinte, e a sabotagem. E aí, eu nem sempre percebo quando eu tô me sabotando e quando eu tô sendo cuidadoso. Nem sempre eu percebo a diferença. Às vezes eu percebo depois, porque às vezes eu demoro... Eu posto um vídeo, por exemplo, que eu fiz rapidinho, assim. Passei uma semana escrevendo, não foi aquela grande reflexão, foi uma reflexão simples. E aí, às vezes, eu posto aquilo e aquilo toca muito as pessoas. Aquele trabalho que eu achei que, vou postar aqui só porque é o que tem pra hoje e é o que dá pra postar. Aí chega na hora, eu fico recebendo um monte de DM, as pessoas começam a mandar. Nossa, esse vídeo me fez pensar tanta coisa, eu não imaginava que tinha tanta essa coisa. E aí eu fico assim, caramba, não, eu achava que eu tava falando uma coisa muito simples, muito básica, e na verdade foi uma reflexão super interessante, que tocou muita gente. Não é porque as pessoas são burras, não. Pode parecer, do jeito que eu falo assim, pode até parecer que as pessoas são burras e eu sou o cristalzinho. Não, é porque eu não consegui perceber o nível da discussão ali. Eu não consegui ali, por causa do dia a dia, por causa da correria, por causa do meu próprio processo de sabotagem, de eu achar que aqui, de eu escrever um negócio e achar que não tá bom, mas é o que tem pra hoje, né? Não sei o quê. Então, a parte de criar envolve isso também. Eu acho que todo mundo que trabalha criando, em algum nível, sofre disso. Sim. Principalmente nesse momento nessa coisa de rede social, de você criar para rede social, criar para Instagram, criar essas plataformas que elas exigem, né, Existe uma pressão, né, para tu que a gente esteja postando o tempo todo. Tem que seguir a fórmula, né? Você tá sempre fazendo menos do que, entre aspas, você deveria. Então existe essa pressão das plataformas enfim, da linguagem, da forma que o trabalho criativo se moldou nos tempos de hoje, existe isso, assim. Então eu acho que potencializou esse sentimento de inadequação de quem trabalha com criação, de você ter que criar muito e ter um certo desapego com o que você está criando, porque você tem que se preocupar com o que você está criando agora e com o que você vai criar amanhã. E aí isso dificulta muito o trabalho, assim. E é parte da angústia de trabalhar criando, assim. Você... Tipo, eu vivo sempre em conflito, assim. Será que minhas ideias acabaram? Será que eu não tenho mais ideia para vídeo? E esgotou? A torneirinha fechou, assim? E eu nunca mais vou conseguir fazer um vídeo? Todos os dias eu penso nisso. Todos os dias eu penso nisso, assim. Mas aí, enfim, a gente vai lidando com essas angústias e é isso aí, sabe? Acho que não tem muito o que fazer além de, tipo, senta a bunda na cadeira e cria mais, assim. Então, hoje eu tenho um método, assim, eu tenho alguns métodos, são alguns hacks, assim, que é tipo... Às vezes, quando eu tô muito encucado com uma coisa que eu preciso criar e eu não tô conseguindo criar, e eu vejo que eu tô nesse ciclo e não consigo sair disso, é hora, na verdade, de fechar a tela do computador e fazer outra coisa. Tipo, ir ler. Perfeito. E fazer outra coisa. Se buscar referência em outro lugar. Porque aí vai vir alguma coisa. De outro lugar vem alguma coisa de onde você menos espera. E aí você volta lá e escreve. Até a coisa de você perceber que talvez seja melhor largar. Essa ideia aqui, talvez seja melhor largar. Ela não tá rendendo tanto quanto eu gostaria. E aí, às vezes, vem de um lugar super inusitado. Por exemplo...
a esteira da academia. Sim. Tipo, às vezes você precisa de 5 minutos de esteira pra perceber que aquela ideia ali não tá rendendo, ou pra perceber que isso aqui que faltou, tá faltando, assim, eu achei o que tava faltando, assim, pra eu entrar no ritmo de produção, assim. Não é fórmula, né, mas são pequenas estratégias que a gente tem pra sair desse lugar difícil, dessa pressão pra criar. Não, total. Não, existe uma pressão para tu criar através dessas empresas, né, que pro criador de conteúdo, né, que tu tem que atingir meta, olha aqui o YouTube todo mês, olha só teus números, olha o que tu conquistou, olha, existe realmente essa pressão para tu continuar criando. E eu acho que uma parada que tu falou ali, que conversou muito comigo hoje, que é sobre os temas acabarem, sabe? Porque é uma questão que às vezes eu tô pensando aqui no Abrindo, sabe? Será que eu tô repetindo muitos temas, né? Porque, um podcast de criatividade vai acabar falando sobre essa situação de, acabou as ideias, tem que só fazer, criar conteúdo, testar. Então, é um desafio a mais também pra mim isso, tipo, putz, o que eu posso fazer de diferente? O que a gente pode conversar de diferente pra, sabe, avançar essa discussão, sabe? Então, muito interessante essas reflexões que tu trouxe agora sobre, na perspectiva do criador de conteúdo, né? Que às vezes as pessoas que só assistem não fazem ideia, né? Acho que é uma coisa... Não, prontinho, né? Ele só tava... Foi lá, fez, gravou e é isso, sabe? Eu recebo muita mensagem assim, tipo, como se fosse... Não que a pessoa literalmente pensa isso, mas você vê que ela tá nesse imaginário aí de que eu sou como se eu fosse um grande gênio. Assim, eu posso até ser, sei lá, eu tenho meus momentos de perspicácia. Talvez, assim, não sei. Mas, tipo, eu não ligo a câmera e vem uma reflexão brilhante ou qualquer coisa nesse sentido. Não, eu preciso, tipo, pesquisar muito pra poder... E é muita crise. Eu tenho que olhar pra aquele trabalho, tipo, vem uma ideia de um vídeo... ou eu assisto alguma coisa, tipo assim, agora tá toda essa discussão sobre The Last of Us, né, que é a grande série do momento, todo mundo que trabalha, que tá ali no mesmo bairro que eu, assim, da cultura pop, que cobre esse tipo de lançamento, tá enlouquecendo com essa série, porque é muito boa, e aí eu fiz, eu gostei muito, também estou gostando muito, e eu sento pra escrever e eu penso assim, será que tem alguma coisa que eu consigo falar sobre essa série que ninguém já falou antes, ou que, tipo, será que eu consigo trazer algo minimamente novo sobre esse assunto, que não seja a mesma coisa que todo mundo já falou? E aí dá uma crise, dá umas crises, assim, tipo, gente, pra que eu vou abrir a câmera e falar uma coisa se eu vou falar a mesma coisa que o fulaninho, cicraninho e beltraninho falaram 3 dias atrás? Eu não vou fazer isso. Então tem assunto que eu não cubro, tem muita coisa eu não cubro. Mas aí vem a pessoa, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Gente, eu não tenho nada a dizer sobre esse filme. Nada. Eu não vou abrir a câmera pra dizer assim, gostei. Tipo, eu não tenho... Não é o meu perfil. Assim, tem gente que tem o perfil de review, né? Que vai lá e, vou fazer o review desse filme. Ou fazer o review dessa série. Ou faz, sei lá, tipo, glossário. Vamos explicar aqui a origem desse termo e tal. Não é bem o meu tipo de conteúdo que eu faço. Eu gosto de fazer reflexão. Se eu não tirei nenhuma reflexão, assim, interessante sobre aquele assunto, eu não vou falar. Então, é um norte que eu tenho, assim, pra mim. Ajuda nesse sentido de eu saber qual eu saber exatamente qual é a proposta do meu canal. Eu não faço vídeo sobre qualquer coisa. Acabei de assistir e vai sair vídeo. Não vai sair. Só vai sair se eu pensar alguma coisa que eu acho que tenha, sei lá, algum aprendizado interessante, talvez. Não sei se é essa palavra. Mas é uma coisa nesse sentido, assim. Então, você ter um norte do que é o seu conteúdo, às vezes ajuda, assim, uma amiga minha me ensinou a criar uma nuvem de palavras, assim. Então, eu tenho um documento lá que eu vou... Quando eu não sei
qual tema eu vou fazer, aí eu tenho um monte de nuvem de palavras, assim, ó, meu canal, ele fala sobre isso, aí eu vou vendo como é que eu junto uma coisa com outra, e aí aquilo pode ser um tema. Aí essas pequenas ferramentas ajudam. Não, ajudam, tipo assim, eu acho que o importante que tu falou agora, do se atualizar e tu analisar como tu pode sair da situação, né? É, Porque, assim, né, tipo, na minha questão de falar só sobre criatividade, para mim é muito fácil eu cair numa tendência de eu falar das mesmas referências de filme, de série que eu gosto, ou as aham, mesmas coisas que eu gosto, ou só adentrar. Eu tento adentrar bastante no que o convidado fala, qual é o foco dele, sabe? Eu tento aham, fugir um pouco. E também na vibe se ele quer conversar sobre isso ou não, né? Não obrigo é, ninguém a falar, tem que falar sobre isso. Não, se ele não quer, não quer, sabe? é, Mas é uma questão que tu tem que se desafiar de estar num lugar onde tu não estava antes. Não sei se tu me é. entendeu bem, Entendi, super. né? Eu sofro muito com essa questão. Todas as minhas crises criativas, e eu tô falando aqui de crise criativa porque eu tenho crise criativa o tempo inteiro. É a primeira vez que eu falo, assim, abertamente sobre isso, porque é difícil, né? Você acordar e pensar, putz, eu tenho que. E aí eu coloco umas metas, assim, eu penso assim, essa semana eu vou me dedicar. Eu vou conseguir me dedicar a semana inteira a escrever esse roteiro aqui. Aí você senta ali na frente do computador e não sai nada. Você escreve um parágrafo. E aí você fica assim, eu sou um inútil, eu sou um merda, por que eu tô fazendo? Por que eu inventei de fazer isso? Não tá saindo nada. E aí quando um vídeo, por exemplo, quando o vídeo vai bem, aí, nossa, esse vídeo foi super bem. Foi o melhor vídeo do canal até desde que o canal existe. E aí você fica naquela pressão, tipo, tá, e agora, né? As pessoas vão ficar na expectativa do próximo, de que o próximo vai ser melhor ainda. E às vezes não é. E não é Sei. pra ser também, né? Ainda mais nesse tipo de mercado, né? Não sei se é mercado, mas nesse tipo de, de nicho, né? De rede social, de YouTube, de criação de conteúdo, em que você tem que criar muito. Então, assim, você não vai criar um negócio que vai explodir a cabeça de todo mundo toda semana. Você vai Não. ter que criar, você vai criando, você vai ter que ter uma consistência. Às vezes, você tem que fazer aquele vídeo meio que, vou fazer aqui, vou segurar essa onda aqui. Esse assunto aqui vai ter que ir até aqui a discussão, porque se eu for, não adianta lá, senão não vai ter vídeo, assim. Sim. E são crises mesmo. Você fica achando que você escolheu essa profissão, você escolheu fazer isso, porque você é muito criativo, né? E a criatividade é vista como essa coisa que é um dom divino, É. né? É uma coisa que Deus deu pra você, ou sei lá, as musas, é uma coisa. É um talento nato, né? E eu combato muito isso, porque é um pensamento nosso, da sociedade, né? De que não só a criatividade, mas tudo que a gente faz é um talento nato. Você nasceu para fazer aquilo. É a sua vocação, né? É. Essa ideia de vocação é meio esquisita e ela remete a esses essencialismos biológicos que estão ligados às questões raciais. Então, uma coisa não está tão longe da outra, não. É tipo, você nasceu para ser aquilo, a sua vocação é essa e acabou, né? Então, eu não acredito. Racionalmente, eu não acredito nisso. Mas é difícil escapar de um pensamento que está enraizado na estrutura da sociedade, onde tudo é visto. Então, quando você escolhe a sua profissão, na hora que você vai fazer um vestibular para entrar na faculdade, você escolhe porque aquilo ali é você, é a sua identidade, né? E aí, a gente que trabalha com criação, né, com criatividade, então a gente é criativo, naturalmente criativo. É uma luz que nasceu, iluminou você e te deu o dom da criatividade, e aí você não tá usando. Por quê? Tem uma coisa errada com você. Você não tá fazendo. E aí a gente não consegue perceber que uma parte desse bloqueio tá ligado a essa lógica produtiva, né? De que você tá... A gente tá enraizado ali numa cultura que
prioriza não a criatividade, mas a produtividade. Você tem que produzir, assim, tem que produzir, tem que transformar em produto, tem que vender, e aquilo ali tem que render dinheiro, e aí você tem que investir aquele dinheiro, e assim, tudo é nessa lógica de comodificação, que é importante pra gente, porque a gente precisa ganhar dinheiro, mas tem esse fator dificultador, né? Que bloqueia a criatividade, porque ninguém acorda 8 horas da manhã e é extremamente criativo até às 17 horas da tarde, 18 horas, 8 horas, sei lá o quê. Ninguém é assim. A criatividade, você alimenta ela com várias coisas e ela não está necessariamente ligada a essa lógica produtiva. Então, a gente tem que ficar prestando atenção no que é, onde que está o nosso erro, a nossa falha, a nossa questão, e onde que está a questão que, na verdade, está ligada a um problema social. Não é um problema na sua cabeça, é um problema social de como a sociedade enxerga o trabalho, enxerga a criatividade, enxerga os nossos talentos. Não, perfeito, cara. Eu acho que é muito isso, a questão da criatividade. Eu analiso como um radar. Não um radar, tá? Foi um exemplo muito ruim. Mas, tipo, algo que tu tem que deixar ligado ali em stand-by e viver o teu dia a dia com aquilo ligado, né? E isso eu trago muito para minhas edições de vídeo, os meus trabalhos fora do podcast, né? Tipo, eu escuto música e eu escuto todo o álbum de uma banda, ou todo o álbum de um artista. Ou eu dou uma explorada, assim, porque, assim, é muito fácil eu tender para um lado, vou colocar a música do momento, sabe? Então eu dou uma explorada a mais e isso é muito ligado no que tu falou, sabe? Tipo, sair desse lugar de pressão, desse lugar de, putz, eu preciso ser criativo. Na verdade, a criatividade vem a partir das tuas referências e do que tu consome e como tu analisa aquilo, né? Então, tipo assim, sei lá, um filme X. Eu analiso um filme X na minha ótica. E na minha ótica eu vou tentar emular aquele filme. Ou, eu analisei um vídeo. Tá, o vídeo tem tal edição, tal música, vou tentar emular o que aquele vídeo tem, sabe? Então, é isso, né? E eu acho muito engraçado como as pessoas analisam a criatividade. Algumas pessoas, né? Não todas. Esse lance realmente meio divino, né? Meio tipo, não consigo ser criativo. Mas eu acredito que todo mundo consegue, sabe? Eu também acho. Eu acho que todo mundo consegue tudo. Assim, é meio... Eu sei que é uma coisa meio... Parece que é uma coisa meio de criança, assim. Você tá falando... Todo mundo é especial. Não é que todo mundo é especial. É que eu acho que todo mundo tem o potencial de aprender as coisas. Dentro das limitações, por exemplo, de neurodivergência, por exemplo. Claro, tem pessoas que têm algumas questões neurodivergentes que elas vão ter mais dificuldades ou menos dificuldade em algumas áreas específicas. Isso existe, isso é um fato. Mas ainda assim, existem questões existem questões estruturais na sociedade que, na verdade, são mais limitantes do que a cabeça da pessoa. Tipo, por exemplo, uma pessoa que... Tô falando dessa coisa da neurodivergência só pra gente entender que... Só pra eu não dar a entender que eu tô dizendo que algumas pessoas são inaptas naturalmente. Não é isso que eu tô dizendo. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Uma pessoa que se locomove de cadeira de rodas, ela não é incapaz de se locomover. A sociedade é que não proporciona os veículos que aquela pessoa precisa para se locomover. A pessoa que anda de cadeira de rodas, ela não é incapaz naturalmente de chegar no 8º andar de um prédio. É porque o prédio não tem rampa, o prédio não tem elevador. Então, existe esse lado aí também. O que eu acho, de uma forma geral, assim, em relação a essa coisa de talento, o que eu acho é que existem coisas que a gente gosta mais e coisas que a gente gosta menos. Eu não sou naturalmente incapaz de aprender matemática. Eu não vejo dessa forma. Eu sou uma pessoa que, se eu for estudar matemática, eu vou achar insuportável.
por causa de outras coisas, outras subjetividades sobre mim, sobre a minha personalidade. Mas eu não sou naturalmente, não é uma coisa que é inata a mim, não aprender matemática, ou não aprender física, ou não aprender exatas de uma forma. Não, é porque aquilo ali, especificamente, naquele momento da minha vida, talvez amanhã alguma coisa transforme a minha vida de uma forma tão louca que eu, de repente, sinta a necessidade de... E o gosto, pegue o gosto, sabe? De querer aprender matemática, de querer aprender economia. Eu não acho que é uma coisa inata. Nasceu assim. Eu nasci assim. Eu não acho que eu nasci pra fazer vídeo na internet. E isso é uma coisa que eu passei... uma coisa que eu passei de processo. Por exemplo, eu achava, antigamente, que eu não deveria fazer vídeo, aparecer na câmera. Eu trabalhava com edição de vídeo antes de fazer vídeo, né? De fazer conteúdo pra internet. Eu trabalhava com edição de vídeo e trabalhava com publicidade. E aí eu introjetei em mim essa ideia de que, não, eu nasci pra ficar nos bastidores. Eu sou uma pessoa criativa, mas eu sou uma pessoa criativa dos bastidores. Eu não sou uma pessoa criativa de aparecer no vídeo, de falar as coisas. Não, eu não sou essa pessoa. Eu proporciono coisas, ferramentas que outras pessoas podem falar e vão falar melhor do que eu. E aí... E não era. Não era. Eu nem sei o que é, mas era... No final das contas, eu senti que eu precisava falar. Eu precisava abrir a câmera e eu falar. Em algum momento, eu senti que foi uma mudança brutal de pensamento, de mindset, de todas essas palavras que a gente joga assim no vento. Mas foi uma mudança brutal de paradigma, da maneira como eu me vejo, né? De eu me ver como uma pessoa que, sim, eu posso falar em público também. Que depois de um tempo... eu fazendo vídeo já, falo, não, eu faço vídeo porque tem edição, aí eu edito, eu falo do jeito que eu gostaria de falar, não sei o que lá. Pensava isso. Eu jamais falaria em público, porque falar em público é muito mais difícil e eu não tenho esse jeito, esse tato de falar em público. Aí corta pra novembro do ano passado, eu tava lá na palestra, dando palestra com o PPT, falando pras pessoas, assim. Então, foi uma mudança brutal na minha vida. Então, eu acho que muda. O ponto de tudo isso que eu falei aqui é que a gente muda, a gente está em constante transformação, o nosso corpo, ele se transforma, a nossa mente, ela se transforma, e a criatividade está ligada a isso, a essas transformações da mente. É você assistir um filme e você passar a enxergar um assunto, uma coisa de uma outra forma, porque aquele filme mudou alguma coisa. Aquele livro que você leu mudou sua ideia, adicionou uma informação ali que você não tinha, e aí agora você tem aquele repertório ali. Eu acho isso muito bonito, essa capacidade transformativa que a gente tem. E eu acho que a criatividade tá muito ligada a isso, né? A transformação. Inspiração, né? O que é você se inspirar? É uma forma de transformação, assim, você estava lá jogado, assim, apático, e aí você viu alguma coisa, você leu alguma coisa, você viu, sei lá, um post no Instagram que inspirou um negócio, você viu um podcast e aquilo ali inspirou você. Aquilo é uma transformação. Você não mas você sair da apatia. Pô, que transformação incrível é essa, você sair da apatia. É massa sair da apatia, é uma sensação muito gostosa. Você sentir que você pode fazer várias coisas, é bom demais. E eu acho que é isso. Com certeza, eu acho que ao mesmo tempo essa parada de propósito, né? Tudo que tu tem que criar tem que ter algum propósito, o que eu tô fazendo aqui é pelo dinheiro, é só pela minha arte. Isso traz uma pressão também pra tu ser criativo, né? Ao mesmo tempo. Traz uma pressão, porque parece que... Eu cheguei nessa crise, né, que do abrindo, que parecia que eu não tava sendo eu, não tava falando as coisas que eu queria falar, sabe? Eu tava muito preso num roteiro que seria ideal pra, sei lá, um ideal de como as pessoas deveriam me ver, não propriamente o que eu quero ser, entendeu? E eu acho que isso vem muito nas obras, né? Porque quando a gente pensa em criatividade, né? A gente pensa nos filmes, nas séries que a gente vê. E aqueles filmes, séries, sei lá, videoclipe, a gente vê um propósito ali artístico, né? Vê um propósito ali de alguma mensagem. E é um papel importante que preenche tanto para a sociedade
não criativa e para a sociedade, para uma parte da sociedade que é criativa, né? Então, eu dei uma flutuada um pouco aqui, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que uma coisa influencia na outra, né? Nesse ciclo de criação, né? Eu vejo, você falou de propósito, e aí eu vejo muito isso, assim, de para que eu tô criando, né? E aí a gente pensa nessa lógica produtiva de que, eu tô criando um vídeo no YouTube para que o YouTube, para que aquele vídeo gere uma audiência grande que vai gerar, que o YouTube vai usar para vender anúncio e uma parte desse dinheiro de anúncio vai cair na minha conta. Tipo, é esse o objetivo? Assim, pode ser... Não é que não precisa ser, porque eu preciso pagar minhas contas também. Eu tenho contas a pagar, eu tenho... Enfim, a gente tem conta para pagar, a gente precisa do dinheiro. Mas precisa ser o fim, ser esse, assim, eu acho que a gente pode... Esse fim aí, esse propósito, ele pode ser maleável, ele pode ser múltiplo. Ao mesmo tempo que eu preciso pagar minhas contas, eu também... O que me dá satisfação não é necessariamente a conta paga. A conta paga é muito satisfatório, né? Com certeza. Não dá para eu fazer nada se eu não tiver com a conta paga. Sim. Né? Existe essa necessidade da conta paga, e sem essa necessidade atendida, eu não consigo fazer nada. Então, não é... Sabe, assim? Mas eu acho que... a gente não trabalha, não só em relação a vídeo, não só em relação à criatividade. A gente não faz as coisas só para botar comida na mesa. Não eu acho que essa é a questão. A gente foi educado a entender que é isso. Assim, tipo, se não tiver nenhum estímulo para as pessoas criarem, para as pessoas trabalharem, ninguém vai fazer nada. Vai todo mundo ficar deitado. E não é isso. As pessoas fazem, elas produzem as coisas porque elas querem se conectar com as outras pessoas, elas querem sentir uma satisfação que vem da criação, da parte criativa da coisa. Então não é só a conta paga, não é só a comida na mesa, não é só isso. A gente tem múltiplas satisfações, nós somos múltiplos, né? Então eu fico brisando nessas coisas, assim, eu briso um pouquinho, mas é porque eu acredito, sabe? Eu acredito que a gente não pode viver só nessa lógica produtiva de que, tipo, isso aqui que eu trabalho, e por que isso aqui? Porque vai me dar dinheiro, e aí eu não sei o que lá. Né? Não é só isso. Não só a gente individualmente, mas a sociedade. A sociedade como um todo, ela não precisa viver só nessa lógica. Tipo, porque a lógica, no fim das contas, é gerar o lucro para uma meia dúzia de bilionários. Assim, se a gente for entrar por sistema, essa lógica, o sistema é esse, né? Sim. O sistema não é criado para satisfazer a necessidade das pessoas. Ele é criado em nome dessa coisa quase mítica que é esse lucro, a economia e não sei o que lá. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não incorporar isso na nossa vida, nas nossas subjetividades. A gente não nasceu para gerar lucro, a gente nasceu para viver experiências múltiplas, como os seres humanos complexos que todos nós somos. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acho que o papel da arte na nossa sociedade, eu acho que a gente pode até entrar mais nesse assunto, né? Também a gente tá nesse ponto de reflexão de como as coisas estão funcionando. Até separei uma frase que eu achei muito boa, que tu citou no vídeo, que é: histórias não mostram o mundo real para a audiência, elas mostram o mundo da história. O mundo da história não é uma cópia da vida, como ela é. É a vida como os seres humanos imaginam o que ela pode ser. John Truby. É isso o nome? É. John Truby. É o cara... Até o livro dele tá aqui, ó. Tá aí. Cara, eu achei muito boa essa frase. Sério mesmo. Eu achei muito foda. Ele chama Anatomia de uma História. Eu já citei esse livro várias vezes. Peraí, cadê? Eu já citei esse livro várias vezes em vídeo, porque ele é um livro que ele é um manualzinho de roteiro, mas ele tem um negócio, sabe? Ele não fica só no manualzinho. Ele não fica só, tipo, pra você escrever uma história, você tem que fazer esse passo, esse passo, esse passo. Ele sempre tem um olhar sobre o que a história significa pra gente. E eu acho isso muito bonito, assim. Eu gosto muito desse cara. Esse livro é muito bom. Ele é um bom manual pra quem quiser aprender a escrever roteiro. E ele é ele tem uma coisa de refletir que eu acho interessante. Tem um trecho dele... Essa frase que você falou é
é sensacional, eu adoro também. Muito bom. E tem no finalzinho dele, ele fala sobre final, como escrever um bom final. E aí ele fala que um bom final de uma boa história, ela não tem fim. O bom final, ele é o final que dá a sensação de que a história não acabou ainda. Que ela continua existindo no nosso imaginário. E eu acho isso muito bonito. Assim, dá pra gente pensar nisso como uma forma de escrever. Eu vou escrever uma história. Será que ela passa a sensação? Tipo, como um norte. Mas ela também faz a gente refletir, assim, sobre várias coisas. Sobre quem somos nós no mundo. Tipo, o que é morrer, sabe? O que é o fim. Tudo tem um fim. Né? A vida não é eterna. Tudo tem um fim. Então, mas o que significa não ter um fim? Eu acho isso muito bonito. Assim, ele tem umas sacadas que eu acho muito legal. Não, umas sacadas muito legais, assim, e tipo assim, não li o livro, na verdade, né, eu recomendo, me deu vontade de ler, principalmente o que tu falou aí, e por causa dessa frase, né, porque me deu muito interesse de ter essa visão, e que tu traz muito isso no teu canal, de que uma obra não é só uma obra, isso é uma crescente que eu vejo, assim, que as pessoas estão analisando não só apenas como, por exemplo, Pantera Negra, né? Não é só um filme Pantera Negra, não é só um filme de herói. É uma eu analiso assim, uma revolução social, sabe? Da área do entretenimento. E muitas pessoas podem não enxergar isso, mas muitas pessoas começaram a enxergar isso e começaram a ter uma reflexão. Como é que tu enxerga isso, sabe? Porque os filmes de heróis estão vindo com essa pegada pra te fazer refletir muito mais do que antes, sabe? Porque era só um produto de mídia enlatado, com um roteiro redondinho, assim. Às vezes não, né? Não tão redondinho. Mas aquele roteiro que segue todas as regras, todas as regras, os tópicos para agradar um público, né? Eu vejo... a minha perspectiva, ela é dialética, né? Então, eu sou muito de esquerdinha, assim, muito marxistinha. Então, a minha perspectiva, ela é dialética. Então, ela é a perspectiva de que a história, ela é parte do mundo. Então, ela reflete as questões do mundo. E ela também consegue transformar o mundo. Então, são as duas coisas. Uma coisa está ligada à outra. Então, tudo que eu escrevo sobre isso está muito ligado a isso, assim, de a gente entender a história como parte da sociedade, entender a história entender o poder transformador dela. Então, esses filmes, né? Pantera Negra é um caso muito interessante para mim. Eu fiz até um vídeo sobre esse filme recentemente, que é justamente as minhas relações complicadas que eu tenho com ele, porque eu acho, gosto, é um filme que eu genuinamente gosto, acho ele super interessante, acho ele, não sei se revolucionário é a palavra, mas ele é fora da curva, né, do típico filme de herói, mas ele ainda está inserido na máquina capitalista e na máquina toda lá, então ele também se encaixa em alguns discursos que eu não concordo. Então, algumas coisas que estão ali, né? Ele tem uma tendência desses filmes de herói de colocar qualquer perspectiva revolucionária ou minimamente revolucionária ou, sei lá, o mais perto disso como vilão, como aquela figura que é o revolucionário que foi longe demais. Então, isso está presente em muitos filmes da Marvel, né? Então, o Falcão e o Soldado Invernal, a série, eles colocam também os revolucionários como figuras que, tudo bem, tem os seus motivos e tem uma certa razão, mas foram longe demais em seus métodos. Esse tipo de abordagem tem sido bastante cansada, assim, tipo, soa bastante cansada pra mim, porque é sempre assim. O Killmonger, no caso do Pantera Negra, é um vilão super complexo, mas ele é conduzido ali pela história a existir nesse lugar, como o cara que foi longe demais. Assim, não, ele tem razão, ele tem os seus motivos, mas, não precisava também, né, matar as pessoas, matar um monte de mulher, brutalizar mulheres, assim. Então, é complexo, porque eu acho que o filme constrói isso de um jeito muito interessante, porque ele coloca o Killmonger como
um homem negro que cresceu dentro da realidade colonial, diferente do Pantera Negra que cresceu num mundo isolado do colonialismo. Então você tem duas perspectivas completamente diferentes, inclusive na forma de tratar mulheres. Então o Killmonger, ele é um cara que ele não tem nenhum respeito por mulher, e isso está muito presente no filme. Assim, ele olha ele brutaliza a mulher o tempo todo, ele mata a namorada, aí ele chega lá, ele não respeita a tradição, ele chega lá e mata a tia, ele olha pra tia com desdém, né? E isso tá ligado a uma questão que é verdade, que é muito do que a gente entende hoje como misoginia, como machismo. Não é que o machismo não existia antes, né? Mas, assim, tá ligado, né? Tem uma relação forte entre a perspectiva colonial, né? As relações de gênero impostas pelo colonialismo. O colonialismo, ele impôs uma relação muito dualista, né, de gênero, binária. Então, reforçou isso, né? Então, o filme coloca isso, tipo assim, olha como ele não tem nenhum respeito por mulheres, assim, ele fica reforçando isso o tempo inteiro. E enquanto que em Wakanda lá, as mulheres, elas são guerreiras, as mulheres, elas são parte do conselho, as mulheres, elas são respeitadas em Wakanda, e enquanto que fora dessa realidade, isso não acontece, né? Ou seja, fora da realidade, no caso, no mundo que a gente também vive, né? No mundo que eu e você estamos vivos aqui, mulher é vista como uma subcategoria humana. E isso é um fato, né? Sim. E aí quer dizer, não que a mulher é uma categoria ou subcategoria humana, mas que a mulher é vista na sociedade patriarcal como uma subcategoria humana. Então o filme, ele coloca essa visão que eu acho interessante. Eu acho que ele adiciona uma complexidade que eu nem esperava, assim, esse tipo de complexidade num filme da Marvel. Mas ao mesmo tempo tem, né, é parte do produto, é um filme que ele coloca lá, né, uma sociedade africana fora do colonialismo, mas ele é um filme que ele foi criado numa sociedade que sofreu as consequências do colonialismo. Então, e que vive a visão, a cosmovisão do colonialismo, ela tá presente nas pessoas que criaram esse filme também. Então, é complexo, assim. Eu tô sempre em conflito com isso, assim. Porque o capitalismo, né? A gente vai entrar na doutrinação aqui de esquerda, mas o capitalismo, ele incorpora para si a crítica ao próprio capitalismo. Então, você vai lá e critica o capitalismo e aquilo é comodificado e a crítica ao capitalismo se torna um produto do capitalismo. Né? Então, é legal. Que legal que tem esse filme. Que legal que essas reflexões puderam ser proporcionadas para uma nova geração de pessoas. Mas a gente o cuidado que eu gosto de ter pra gente não achar que isso basta. A gente tem que ver, tem que ir além disso, além do que esses filmes se propõem a discutir. A gente tem que aproveitar aproveitar que essas discussões estão sendo oferecidas pra gente nesses filmes e tentar buscar além disso. Não se bastar aquilo, não achar que porque tem Pantera Negra acabou. Eu me lembro muito de uma discussão que eu tive uma vez na Twitter, onde eu tava falando sobre a tendência que existe em Hollywood, no cinema, de uma forma geral, de brutalizar personagens LGBT. Então, o personagem LGBT morre, aí era um filme sobre... Como é o nome daquele negócio? De terapia de conversão gay, assim, tá? Então, foi um filme com a Nicole Kidman, que foi lançado uns anos atrás, assim. E aí eu falei assim, mais um filme sobre... além de ser um filme sobre mais um gay branco, assim, além de ter essa pegada, é mais uma história muito violenta, de sofrimento, porque as pessoas acham que eu não quero ver esse filme. E aí, uma pessoa veio brigar comigo, assim, dizendo que eu tava sendo, sei lá, enfim, só não gostou do que eu comentei, achou que eu tava querendo lacrar, e falando assim, então... Porque já tinha tido Moonlight, sabe? Moonlight ganhou o Oscar. Fiz, então Moonlight ganhou o Oscar, então tá bom, resolveu? Tipo, racismo resolvido? E não é assim, né, gente? Não é assim. As coisas não são assim, né? A gente tem que aproveitar que esses momentos existem, que proporcionam essas discussões,
pra ir além, porque Sim. é muito, não chega nem na superfície. A gente não pode achar que esses filmes bastam e que essas discussões se bastam. Não resolve, não. Nem no melhor dos cenários Sim. seria resolvido. Não resolve, não. Porque o filme foi criado por pessoas, né? E pessoas têm um viés ideológico, não adianta. E pessoas muito competentes para acrescentar viés ideológicos de outras vertentes que talvez eles nem acreditam naquelas ideias, mas sabem que vai afetar o tema em algumas pessoas, assim, e vai gerar discussão, e assim o filme vai ser mais falado. Então, sim, com certeza. E rola o marketing de indignação. Então, eles colocam lá o personagem negro lá, agora vai ser essa pequena sereia, vai ser negra. Sim. Aí vira o... Aí eles fazem isso de propósito para poder gerar um buzz de indignação. E aí aquele filme fica ali sendo assunto todos os dias, fica nos trending topics do Twitter. E aquilo é muito lucrativo pro filme. Só que em legal termos que tem a discussão sereia, é muito pobre, né? Mas não discute em termos de... Vai, fala. Em termos de discussão, pode até ser pobre ou rico ou o quê, mas o problema é que muita gente é machucada nesse processo. Com certeza, então, assim, vira uma desculpa para atacar minorias. Então, você aposta no marketing de indignação, aposta na difusão de ideias racistas. Então, então, a Pequena Sereia Negra... Não é que não é pra ter Pequena Sereia Negra, mas é que existe essa intenção perversa de você criar com essa pretensão de representatividade, e aí você cria uma indignação, você cria esse lugar onde minorias são atacadas na internet diariamente, né? Motivados, em parte, pelo ódio ao filme. E a empresa, né, que promove esse babado todo, ela sai ainda como a bonita. Tipo, porque todo mundo vai querer ver esse filme porque quer apoiar, sabe? Assim, tipo, não, a gente tem que ver esse filme, porque esse filme tem que ser um sucesso, porque pra gente poder ter mais filmes. O que, tudo bem, é válido. Não é que, mas é complicado. É complicado a gente se colocar num lugar onde a gente tem que defender uma grande corporação que tá tomando essas atitudes com motivações perversas. Sim. Com motivações, no mínimo, cínicas. É no mínimo cínico. Então, eu tenho esse problema. Eu vejo, acho legal que tem, porque existe, né? Então, assim, você vê, por exemplo, um Pantera Negra da vida, você vê aquela sessão cheia de criança negra assistindo o filme. É lindo, é super emocionante. Não vou dizer que é ruim, que é errado, assim, é super bonito, assim, essas crianças agora, elas têm esse referencial aí do Pantera Negra e tal. Com certeza. Adoro, mas não basta, né, a gente tem que ir além dessas discussões, isso não pode se bastar só, né, tem muitas outras questões aí. Com certeza, né, cara, eu acho que como tu falou, as empresas inserem realmente. Essa questão, né? Parece que eles querem fazer essas mudanças de etnia puramente por... Nossa, olha só como a gente está trazendo representatividade. Só que é falso, né? Porque não gera uma discussão maior sobre a perspectiva daquela personagem e a história daquela personagem através da etnia dela. Só trocou a etnia da personagem e não mudou nada a história. Claro, só veio o trailer da Pequena Sereia. Não é... Não, eu não sei. A Pequena Sereia pode ser. Eu acho que é uma perspectiva que tem o potencial de ser interessante. Tipo, a Pequena Sereia Negra e tal. Eu não sei se vai ser... Não tem como saber, assim. Mas mesmo se for, entendeu? Eu fico pensando, vale a pena você jogar... a galera jogar um monte de minoria no asfalto pra isso? Essa é a minha questão, sabe? Vale a pena o tanto de gente que é atacada todos os dias e tá com a cara, assim, tá com a cara jogada no asfalto, assim. Eu fico preocupado com isso, assim. E o tanto de dano, né? Se a gente for entrar no mérito do quanto de dano uma corporação como a Disney causa na sociedade, o jeito como eles estão comprando todos os estúdios e fechando o estúdio e, né, colocando assim, né? Esse negócio de efeitos especiais, fazendo... internacionalizando esses efeitos especiais para explorar um monte de gente trabalhando assim. Então, assim, é tão ruim
né? É um dano tão ruim o que eles causam, assim, na nossa cidade, que essa coisa da representatividade é muito menos que o mínimo. É muito menos que o mínimo. Então, em relação a isso, eu sou muito cínico. Apesar de eu gostar, né? Eu digo assim, não é que eu não gosto. É um conflito, é igual o Senhor dos Anéis ali. Não é igual, não, é pior. Mas, assim, é um conflito que eu tenho de tipo assim, pô, é legal, mas e aí? Será que é o suficiente? Não é o suficiente. É muito menos que o suficiente. Então, e eu gosto dos filmes, eu assisto, eu vou... não tenho ido mais no cinema ver, mas assim, eu gosto de ver. Eu gosto porque eu lia quadrinho, então eu gosto de ver esse super-herói, assim. Eu gosto do super-herói. Mas aí eu fico assim, tá, mas acho que tem outras coisas pra ver também, né? Hoje em dia, eu tenho pensado mais assim, sabe? Acho que eu posso ver outras coisas também. Eu sou gay e aí eu tô acostumado a ser... hoje em dia até que nem passo tanto por isso, assim, até porque eu não frequento certos lugares. Mas é aquela ideia de que quando tem um gay, já tem muito gay, sabe? Então, assim, eu ia nos lugares, assim, nossa, mas tem muito gay aqui. Gente, tem eu e mais 2. Numa festa que tem 100 pessoas, e as pessoas dizem, nossa, só tem gay nesse lugar. Então, eu sempre me percebi que eu sou muito. Não eu, pessoalmente, mas quando a pessoa se incomoda com minoria, qualquer minoria, já é muito. Sim. Já é em excesso, porque para ela, o número certo é 0. Né? Para essas pessoas, o número certo é 0. Representatividade, eles não sabem nem o que é isso, assim. Eles acham que é lacração. Então, assim, você tem um casal heterossexual, é normal. Você tem um casal gay, é lacração. Já tá em excesso. Não era nem para ter. Então, eu não uso essa régua por causa disso. Porque se eu for usar essa régua, a gente vai acabar. A gente acaba, porque é sempre muito. E eles falam isso, assim. Agora todos os personagens agora estão sendo trocados, né? Pra uma etnia, não sei o que. Não, às vezes é um outro personagem. Sempre teve assim. É uma grande mentira. É uma grande mentira. É aquilo que eu tava falando pra você no começo. Da neutralidade. Então, quando você vê um filme que só tem pessoas brancas, aquilo é tido como neutro. Sim. Aquilo não é tido como uma escolha deliberada de só colocar pessoas brancas ali. Isso não é visto dessa forma por muitas pessoas, pela sociedade. Quando você coloca uma pessoa negra, aquilo de repente vira lacração, aquilo de repente vira de repente fica racializado. De repente vira sai da neutralidade. Porque o branco, a pessoa branca, o hétero e tal, ela tem esse direito, né? Ela tem esse direito nato da neutralidade, onde a identidade dela não é colocada em xeque, não é apontada para ela o tempo todo. Porque existe essa sensação de neutralidade, de falsa neutralidade, quando na verdade é uma escolha, não só é uma escolha, como é um projeto. Um projeto que tá disfarçado com essa máscara de neutralidade. Então, isso não é à toa. A gente não enxerga, por exemplo, Friends, né? A série Friends. São 6 amigos brancos em Nova York. Né? Isso não era visto, era visto como 6 amigos em Nova York. Mas a gente não... Agora, se fossem 6 amigos negros em Nova York, igual tinha a série lá, que Friends meio que copiou, né? Aí viram 6 amigos negros em Nova York. Então, a pessoa, quando ela tem esse marcador de identidade, né? Então, esse marcador de identidade, ele vem da raça, ele vem da orientação sexual, vem do gênero também. A gente vai tendo esses marcadores de identidade. Então, quando a gente tem esses marcadores, a gente não tem esse direito de ser neutro. Não tem esse direito de ser humano. E é isso que é complicado, né? Porque aí é aquela coisa que eu sempre falo, que é tipo, quando você pede para as pessoas imagine um ser humano, muitas pessoas vão imaginar um homem branco. Muitas pessoas. Agora, se eu coloco uma mulher branca, aí é uma mulher branca. Entendeu? Então, então tem esse lugar. É muito porque
fala-se em excesso, porque é isso, já é excesso. O normal, para essas pessoas dentro dessa lógica, é o 0. Uhum. Então não dá pra gente entrar nessa retórica. Total. Eu só quero deixar claro que, putz, eu quero que os nerdola fiquem com raiva mesmo. Que, putz, eu gosto essas reações que eles têm com qualquer coisa assim que foge do mundinho deles, sabe? Que se incomodam com pouquíssimo. Então, que bom que vocês estão sentindo raiva. Tá fazendo efeito de uma certa maneira, né? Mas, claro, tem muito a ser discutido, ser refletido. E é isso que eu acho muito interessante no teu canal, né? Tu não... tipo assim, com certeza teu conteúdo não é superficial. Tu elabora vários tópicos e tu desenvolve esses tópicos e tu mostra para um certo público, né, de cultura pop, que, como a gente falou aqui, uma obra não é só uma obra e que tem tudo por trás disso, sabe? Então, esse é o resumo, né? Eu acho, do episódio de hoje, sabe? Mas, então tá, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Sério mesmo. Eu gosto muito do teu conteúdo e eu quero continuar consumindo, assim. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter chamado. Foi uma conversa ótima. E precisando, tô por aqui. Beleza. Vou precisar de ti depois, né? Na pós-produção ali. Então, com certeza, vou te chamar. Não, pode chamar de novo pra conversar mais também. Adoro falar. Cara, tem tópicos aqui que eu não consegui falar, porque... Foi longa a conversa. Foi longa a conversa. Daí, se a gente ir nesses tópicos aqui, o podcast vai ter 4 horas. Fácil. Então tá. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E curta, compartilha. Se você é novo aqui no canal, tem outros programas, outros temas que a gente debate aqui, que a gente fala sobre criação e criatividade, como a criatividade afeta nossas vidas, às vezes nossas profissões. Então, tá certo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!